Esse jogo do Vasco contra o ABC foi um banho de água fria em qualquer torcedor do Vasco. O torcedor cruzmaltino estava bem empolgado com o início de temporada do time. O Vasco havia feito um bom clássico contra o Fluminense, teve bons momentos na partida contra o Botafogo, também que foi um jogo atípico. Fez um clássico bom contra o Flamengo quando venceu por 1-0, fez uma partida acirrada com o Flamengo quando perdeu de 3-2, ganhou com facilidade de muitos times pequenos aqui do futebol carioca, mas na primeira decisão de fato do Vasco, o primeiro jogo onde esse time tinha que mostrar culhão, onde o time tinha que mostrar peso e respeito à camisa do Vasco e não sentir também essa pressão. A gente viu que logo depois dos primeiros 20, 30 minutos de jogo, esse time do Vasco se perdeu dentro de campo e acabou fazendo tudo o que não tinha que fazer. Seguiu a cartilha de um time que é eliminado por uma equipe mesmo mais fraca. Se você pegar a equipe do ABC e pegar o time do Vasco é muito mais forte que o time do ABC, mas se você pegar o plano de jogo que cada equipe executou durante os 90 minutos no jogo de ontem e também durante as penalidades, o ABC foi muito superior ao time do Vasco. O Vasco não conseguiu criar chance de gol, o Vasco não conseguiu ser contundente no último terço, o Vasco não conseguiu vencer os duelos individuais e perdeu para sua mente. Os jogadores ficaram pressionados, não conseguiram ser jogadores grandes quando precisavam, principalmente ali o atacante Pedro Raul. Eu sei que é muito duro a gente pegar aqui e analisar o jogador porque ele perdeu o pênalti, falar aqui que ele é o pior jogador do mundo. É claro, é óbvio que o Pedro Raul tem suas qualidades, mas ele mostrou que, cara, sentiu o peso dos pênaltis perdidos anteriores, sentiu o peso da camisa do Vasco, sentiu o peso de ser o camisa 9 de um gigante do futebol brasileiro e de ter sido comprado por um valor alto, de ter uma expectativa toda em cima dele. Ele pipocou ontem, cara, perdeu o pênalti. O pênalti que era decisivo para o Vasco se classificar na Copa do Brasil. Já seria uma classificação vergonhosa nos pênaltis contra o ABC. Porém, ficou humilhante quando o Vasco foi eliminado. E é uma eliminação que dói em quem é torcedor. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada. A gente estava esperando que o Vasco passasse até com uma certa facilidade pelo ABC, pelas atuações que o Vasco já havia tido. E o Vasco entrou em um nó tático, não conseguiu jogar. Muitos jogadores abaixo do esperado. A gente viu muitos jogadores pressionados errando tecnicamente. Quando pressionados, na verdade, errando cruzamentos, errando passes. Não conseguindo dar prosseguimento a jogada nenhuma. E também é uma realidade que acaba caindo assim na nossa cara. Muita gente estava pensando, o Vasco pode fazer ali um campeonato brasileiro, brigar do 8º para cima. Cara, hoje com o elenco que o Vasco tem, da forma que o Vasco está jogando, é no máximo um meio de tabela ali do campeonato brasileiro. É você vencer alguns jogos e perder outros e ficar ali no meio. Pro Vasco conseguir de fato almejar algo maior no campeonato, tentar almejar uma vaga na Libertadores da América, fazer grandes jogos de fato, já que agora só sobrou o Brasileirão pro Vasco. Acredito que o Vasco vai precisar de contratações, jogadores que vão chegar para ser titulares, pelo menos mais 3 atletas com níveis de titular. Vai precisar de um centroavante de reserva para ter uma sombra pelo menos pro Pedro Raul, ou um atacante do nível dele ou até melhor do que ele. São vários pontos que o Vasco precisa melhorar. Mas também a gente que é torcedor, a gente precisa às vezes ter a cabeça um pouco no lugar. Quando tava ganhando, não era o melhor. Não era o melhor quando tava ganhando. E quando tá perdendo, talvez também não seja tão ruim como a gente tá achando agora que é. A gente tem que tentar achar um meio termo, por mais que seja difícil. A gente é apaixonado, a gente é torcedor, a gente é movido pela paixão que a gente sente pelo Vasco da Gama. A gente é movido pela paixão, cara. Se o Pedro Raul ontem mete o gol de pênalti, hoje ele estava sendo ovacionado, o Pedro Raul impipocável, quando tá valendo de fato ele vai lá e marca o gol, mas como perdeu, a gente vai ter essa tendência a colocar esse jogador como o pior, e ele agora tá sem confiança nenhuma, como todo o time do Vasco está sem confiança, e a probabilidade do Vasco ser eliminado pelo Flamengo, perdendo o jogo no final de semana, é muito grande. Mas agora é o momento desses jogadores serem homens de fato, botarem a cara e fazerem diferente. A única forma de você mudar o que aconteceu nesse passado do Vasco eliminado é você fazendo um presente melhor para o torcedor, para você mesmo. É você entrando e comendo a grama ali domingo. Entrega a vida, para pelo menos se o time for eliminado, o torcedor vai falar, porra, esses filhos da puta correram pra caralho, se entregaram, deram a vida, mas não deu.
Mostrem vontade acima de tudo. Joguem com 110%. Tem que ser assim no Campeonato Brasileiro todo. Porque o time não é um time galáctico, não é um time pica. É um time onde tem bons jogadores. Esses bons jogadores com confiança, potencializados o estilo de jogo deles, eles podem fazer grandes partidas. Mas quando sem confiança, quando o estilo de jogo não encaixa, quando o passe não entra, meu amigo, é o que aconteceu ontem. A gente tem que trabalhar com a realidade. Então, a realidade que a gente tem hoje no Vasco é essa. Vai precisar de contratação. O senhor Paulo Brax sabe disso, que para o Campeonato Brasileiro o Vasco precisa trazer reforços. A gente sabe que é sempre difícil essa questão financeira, porque muita gente pensa, quando vir a SAF, acabou os problemas financeiros, mas não acabaram os problemas financeiros. O Vasco tem que continuar pagando dívida, o Vasco tem que continuar mantendo a conta em dia, o Vasco tem que continuar fazendo o caixa girar. Porém, um ponto também ontem que foi muito discutido é a questão do preço do ingresso. Cara, você que pagou R$150, R$250 para ver aquela merda que tu viu ontem, aquele time horrível que não conseguiu levar perigo ao gol do ABC, mano, tu tinha que pedir reembolso. Sério, sem brincadeira. Sem brincadeira. Não existe tu subir o preço do ingresso para um valor daqueles se o teu time não é uma máquina. E não é. Você precisa do torcedor jogando junto dentro de São Januário, cara. Foi um erro. Tá ok, errou. Reconhece o erro. E não comete de novo. Então, pra mim, esse jogo serviu pra ser meio que um divisor de águas em relação a isso, cara. É só minha opinião mesmo. É o Vasco agora colocar a cabeça no lugar, os jogadores colocarem a cabeça no lugar. O Vasco tem bons jogadores, tem bons valores dentro do elenco, mas não são jogadores fenomenais. São bons jogadores e ponto. É isso que a gente tem que entender. É um trabalho em construção, eu sei que é difícil o torcedor colocar isso na cabeça, que é um trabalho de início ainda, é um time que vai oscilar, é um time que vai fazer uma grande partida, depois vai fazer um jogo ruim, um jogo fraco. Só que, cara, eu acho que esse momento agora, eu sei que é difícil, mas eu tenho certeza que o torcedor contra o Flamengo vai apoiar do primeiro ao último minuto, se eles perceberem que os jogadores estão se entregando também dentro de campo. E não falando que ontem foi falta de entrega, a gente viu muitas vezes os jogadores com medo. Medo de errar, medo de pisar na área, medo de fazer uma jogada diferente, perder a bola para ser eliminado. É o peso de você jogar no Vasco. É o peso de você jogar no Vasco e de você carregar também um passado todo recente de eliminações patéticas na Copa do Brasil que o Vasco não conseguiu mudar, independente de ter conseguido melhorar o seu time. Mas é isso, só minha opinião, galera. Abração do Francesco, é nóis e fui!